Hanseníase, a grande praga bíblica. A doença que condenou muitos à morte e à segregação. Nos tempos antigos, descobrir a lepra significava em seu sentido completo a morte. Significava que você seria posto à espera da morte em um lugar destinado apenas aos leprosos, onde o são não ousava ir. Essa, de tão triste, parece uma história fictícia, mas sim, isso é possível. A lepra é uma das doenças mais antigas do mundo. Relatos do Egito Antigo datam o início da doença nos anos 4000 a.C. Durante os relatos bíblicos, podemos observar que a lepra era considerada uma maldição, um castigo. Os leprosos, ou seja, aqueles pacientes acometidos pela doença, eram desprezados por comunidades, médicos e pelas próprias famílias. Os leprosos eram impedidos de se aproximar das cidades e dos lugares onde os sãos moravam, e por fim, acabavam aceitando essa situação. Eles eram considerados impuros. Se uma pessoa sã cruzasse com um leproso, poderia atingi-lo com pedras, gritar com ele e mandá-lo embora. Eram literalmente tratados como animais. Todas as doenças eram consideradas um castigo, mas a lepra era o próprio símbolo do pecado. O pavor e a estigmação eram tanto que desde os tempos muito antigos a doença ganhou o apelido de a morte que precede a morte. Como não havia cura para a doença, o enclausuramento e a exclusão dos doentes do convívio social eram a única alternativa. Mas, em contraste, no Novo Testamento, há descrições de cura da doença realizadas por Jesus Cristo. Mas não se iluda, a doença não teve fim e a segregação não está tão distante assim. Você já ouviu falar sobre Spinalonga? Esse é o nome de uma ilha grega onde os leprosos eram abandonados para esperar a morte. A história expõe que em 1904, com a expulsão dos otomanos pelos cretenses, a pequena ilha foi transformada em uma colônia para pacientes com hanseníase. E durante o século XX, os pacientes diagnosticados com lepra tinham suas propriedades e posses confiscadas, além de cidadania cassada e suas identidades simplesmente apagadas dos registros oficiais. E então, eram deportados para Spinalonga, onde jamais recebiam tratamento. Mas o que você não sabe é que o governo grego manteve Spinalonga em operação até 1957, mesmo que o tratamento já tivesse sido descoberto. Parou para pensar que só se passaram 66 anos desde o fim desse modelo de operação? A desativação só ocorreu quando um especialista britânico visitou o local e preparou um relatório denunciando as autoridades gregas pelo descaso com os doentes. Só então, Atenas decidiu oficialmente desativar a colônia. Mas o governo escondeu tudo o que havia para se esconder sobre a ilha até o ano de 2013, queimando registros e arquivos em busca de acobertar a situação dos pacientes que lá habitavam. Mas, trazendo para o nosso cenário, no Brasil, a doença chegou junto com a colonização. E nesse período não existia qualquer tratamento ou política de saúde pública. Então, algumas instituições, como a igreja, mantinham os leprosários, com o intuito de amparar os doentes. Foram então criadas as comunidades de leprosos. Em 1915, criou a Comissão de Profilaxia da Lepra, que estabeleceu o modelo isolacionista, constituindo a internação compulsória de todos os doentes de lepras em asilos-colônias. Mas, na verdade, hoje conhece-se a lepra como hanseníase. Essa foi inclusive uma tentativa de diminuir os preconceitos com a afecção. No decorrer dos séculos, a hanseníase era agrupada, juntamente com outras patologias cutâneas, como a psoríase, escabiose e impetigo, pela designação de lepra. A hanseníase, na verdade, é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa, seja homem, mulher, adulto ou criança. Mas é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece. A doença é caracterizada por manchas na pele com perda ou alteração de sensibilidade para calor, dor ou tato,
principalmente nas mãos, braços, pés, pernas e olhos, e pode gerar incapacidades permanentes. O Brasil ocupa a segunda posição do mundo entre os países que registram novos casos. Dessa forma, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país, sendo de notificação compulsória e investigação obrigatória. A transmissão do Mycobacterium leprae é através de gotículas de saliva eliminadas na fala, na tosse e no espirro, e em contatos próximos e frequentes com doentes que ainda não iniciaram o tratamento e estão em fases adiantadas da doença. A descoberta do tratamento para a hanseníase surgiu apenas em 1915 por Alice Ball, uma química norte-americana que desenvolveu o único tratamento efetivo contra a hanseníase, até a aparição dos antibióticos, claro, em 1940. Enfim, tão antiga, mas tão atual. Um problema que se mantém até os dias atuais, mas de uma forma diferente dos tempos antigos. A lepra causou a morte social e física de muitos cidadãos nos tempos antigos, mas nem tão antigos assim. Até poucos anos, o que hoje achamos um absurdo acontecia. Pessoas como nós eram deixadas à espera da morte em locais sem qualquer infraestrutura ou humanidade. Evoluímos muito, mas ainda muito nos falta. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor nos ajude a se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Ative também o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo!